Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em PHP. Vamos falar nesse vídeo de um assunto muito importante em programação no geral, que são os arrays. Um array é uma estrutura de dados na memória da sua máquina que permite a inclusão de uma grande quantidade de dados sem a necessidade da criação de várias variáveis para armazenar esses dados em tempo de execução. Tá? Para entender mais a fundo o que é o array em si, eu recomendo assistir aos nossos vídeos do curso de lógica de programação. Tá? Aqui eu não vou entrar muito a fundo na teoria de arrays, eu vou mostrar mais na prática como usar o array em PHP. Legal? Então vamos falar sobre arrays em PHP. É um assunto relativamente extenso, tá? Eu vou abordar o assunto da forma mais prática possível. E nos próximos vídeos a gente vai utilizar os arrays para começar a fazer algumas coisas bem interessantes utilizando o PHP. Então é isso aí, vamos lá estudar arrays. Bom, então vamos falar sobre os arrays no PHP. O array é uma estrutura de dados bastante comum, tá, que está presente em praticamente todas as linguagens de programação. Em lógica de programação a gente costuma chamar o array de vetor, tá? Mas vetor não é um nome tecnicamente 100% correto, então a gente vai chamar de array aqui. No PHP, um array ele pode conter elementos de qualquer tipo, inteiro, string, ponto flutuante, que é uma coisa que não acontece com a maioria das linguagens, que exigem que o array possua apenas elementos do mesmo tipo. Tá? Então a gente pode criar arrays de uma dimensão ou de várias dimensões. Os arrays unidimensionais são os que a gente costuma chamar de vetores. E um array bidimensional também é conhecido pelo nome de matriz. Não vou falar sobre matriz nesse vídeo, e sim no próximo vídeo. Tá? Então a gente vai falar aqui a respeito de vetores, basicamente. No PHP, os elementos do array podem ser acessados por meio de índices numéricos, que é normal para qualquer tipo de array. Mas eles também podem ser acessados por chaves associativas, nome, altura, placa, etc. Eu vou falar sobre arrays associativos posteriormente também. Vamos falar sobre arrays simples aqui nesse vídeo. Então o primeiro passo é aprender a criar um array. Como é que a gente cria um array? A gente pode criar um array no PHP de duas formas. Usando o construtor array, então eu vou colocar aqui, criar array com construtor. Array. É bem simples, tá? Bem simples. Vamos supor que eu queira criar um array vazio. Como é que eu faço? Você escolhe um nome para o seu array. Por exemplo, eu vou chamar de vetor, tá? Vou chamar de vetor. Veja que, como isso aqui tecnicamente também é uma variável, ele vai começar com o cifrão aqui na frente, tá? E eu atribuo a ele o construtor array. Não pode esquecer dos parênteses, tá? E do ponto e vírgula no final. Esse comando cria um array vazio. Tá? Como é que eu sei que ele é vazio? Porque não tem nada dentro dos parênteses. Se eu quiser criar um array unidimensional, com elementos dentro do array, basta colocar os elementos aqui dentro desses parênteses. Por exemplo, poderia ser um array de nomes. Então, nomes são strings, coloca entre aspas. Fábio, Ana, Rita e assim por diante. Tá? Também posso colocar valores numéricos no array. 25, 34, 100 e assim por diante. Legal? Eu separo os elementos que farão parte do array com vírgulas, certo? Então, cada um desses caras aqui é um dos elementos do array. E eles são indexados. A gente vai dizer que o primeiro elemento é o índice 0, depois 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. São as posições desse array. Então, essa aqui é a criação de um array com o método construtor array. Também posso fazer uma criação implícita. Tá? Quando a gente cria um array implicitamente, a gente não declara o array assim antes de usá-lo. Você pode declarar o array na hora de usar direto. E ele é criado automaticamente quando referenciado. Aí nesse caso a criação é um pouco diferente. Para criar um array implicitamente a gente faz assim. Vou apagar isso aqui. Você dá um nome para ele, tá? Da mesma forma, só que vai usar colchetes. E aí você atribui os valores diretamente a ele.
Por exemplo, eu vou atribuir esse valor aqui. Ó. Legal. Criei um array e atribuí um valor a esse array. Tá? Eu posso também especificar o tamanho do array colocando um número aqui dentro. Por exemplo, um array de 5 posições e atribuo um valor a ele. E além disso, eu posso atribuir a esse array vários valores de uma vez, criando, olha que interessante, usando o próprio método construtor array e especificando valores. Tá? Também é possível fazer assim. Assim, esses valores farão parte desse cara aqui. Bom, para a gente entender melhor esses processos, nada melhor do que a gente fazer alguns exemplos de criação e manipulação dos elementos do array. Então a gente vai fazer isso. Eu vou apagar isso daqui. E agora eu vou criar um array e vou mostrar como acessar os elementos dentro desse array. Tá? Vou criar um array de nome, vou chamar de vetor mesmo, tá? Só para manter o padrão aqui. Então, eu vou começar criando um array vazio. Para isso, basta atribuir, vou usar esse construtor array. Certo? Criei um array vazio. Agora eu vou atribuir um valor ao array já criado. Para atribuir um valor, olha que legal. Eu vou usar o nome do array, e aí eu preciso agora dos caracteres colchetes. E atribuo, como eu mostrei anteriormente, um valor qualquer. Por exemplo, pode ser o nome Fábio. Excelente. Como é que eu faço para ver o que tem dentro de um array? Então vamos ver uma instrução que permite ver o conteúdo do array. Você pode usar a instrução print. Um simples print. Tá? Basta mandar ele imprimir o array. E aí, olha que interessante, você especifica o número da posição que você quer imprimir. Lembra que o array começa a contar da posição 0. Né? Então, você bota o número 0 aqui. E eu vou concatenar esse 0 com, por exemplo, uma tag br, para ele passar para a linha de baixo. Então, esse comando vai imprimir o que tiver na posição 0 do meu array. Tá? E tem uma quebra de linha que eu inseri. Eu vou salvar e vou lá para o navegador para a gente ver se funciona. Vamos. Certinho, ó lá. Mandei atualizar o meu arquivo, que já estava aqui aberto, apareceu o nome que eu coloquei no array. Perfeito. Se eu quiser atribuir mais um valor ao array, como é que eu faço? Você vai fazer assim. Ó. Você chama de novo o array, não pode esquecer dos colchetes, e aí você atribui um outro valor. Por exemplo, Mônica. Mônica. Um outro nome. Excelente, bem simples, né? Também posso atribuir um valor a uma posição específica do array. Tá? Se você não especificar a posição, o valor sempre é inserido na próxima posição livre do array, digamos assim. Tá? Se você não especificou um tamanho para o array, então vai ser sempre na posição seguinte que vai ser inserido o valor. Mas você pode especificar uma posição qualquer. Por exemplo, eu vou pegar esse meu array vetor e quero atribuir à posição 4 dele o valor, vamos supor, Renata. Maravilha. Deixa eu só arrumar esse R aqui. Certinho. E aí eu posso visualizar qualquer um desses valores do meu array. Por exemplo, eu vou copiar de novo essa instrução. Aliás, eu vou tirar essa instrução daqui. Esse print, vou colocar aqui embaixo. Então, se eu mandar imprimir desse jeito, olha o que ele vai mostrar. Está lá, valor Fábio. Se eu trocar esse 0 por 1, vamos ver o que ele vai mostrar para mim. Mônica. Foi o elemento que eu coloquei na sequência. Certo? Se eu mandar ele mostrar o valor na posição 3, vamos supor, salvei, mando atualizar a tela, aí ele vai me dar um erro. Ele vai falar, olha, offset não definido. Então essa posição não está definida. Tá? Mesma coisa para a posição 2. E se eu colocar a posição 4, por exemplo? Salvei, mando carregar, agora apareceu a Renata. Por que apareceu a Renata? Porque eu mandei inserir na posição 4 do array o nome Renata com essa instrução anterior. Certo? Então é bem tranquilo inserir valores no array, ou sequenciais ou numa posição específica. Você deve ter notado que com a instrução print eu consigo visualizar uma posição do array por vez. Mas e se eu quisesse visualizar todos os elementos de uma vez, como é que eu faria? Existe uma função para isso. Tá? Você pode utilizar a função print _r. Essa instrução
ela permite que a gente consiga visualizar ou mostrar todos os elementos do array de uma vez só e seus respectivos índices. Para isso você chama a função printr e passa o nome do array aqui entre os parênteses. E não pode esquecer do ponto e vírgula, como sempre. Você salva, e aí é só atualizar a tela, e ele mostra os valores todos. Então, olha só, ele diz que é um array, que na posição 0, olha esse símbolo aqui, a posição 0 contém o valor Fábio. A posição 1 contém o valor Mônica. E a posição 4 contém o valor Renata. Tá? As posições 2 e 3 não contêm nada, porque eu mandei ele inserir o valor Renata diretamente na posição 4. Legal? Bem tranquilo. Outra coisa que a gente pode fazer também, que é bem interessante, é substituir um dos valores do array. Tá? Posso substituir. Você viu que na posição 1 está o valor Mônica, né? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim. Vetor, posição 1, recebe um outro nome. Por exemplo, Ana. Ana. Tá? Salvo. E agora eu vou recarregar minha página. Olha só, Mônica foi substituída por Ana na posição 1. Então você consegue substituir facilmente um valor do array simplesmente atribuindo um novo valor àquela posição, como se estivesse atribuindo um valor a uma variável qualquer. Legal? Então assim a gente consegue manipular esses valores do array. Uma outra coisa que é interessante aprender a fazer é remover elementos do array. Como é que a gente remove elementos do array? Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui tudo e vou criar um novo array para a gente trabalhar. Eu vou criar um array já com alguns valores dentro. Vou colocar nomes de pessoas. Fábio. Vamos colocar a Rita. Vamos colocar o João. E vamos colocar mais um. Vamos colocar a Sandra. Legal. Criei um array. Tem 4 elementos ali dentro. Tá? Já vou colocar uma instrução para a gente visualizar os elementos que estão lá dentro, para ver se deu certo o nosso array. Print, underline R, e eu passo o nome do meu array. Certinho. Vou salvar e visualizar se deu certo essa criação. Então eu venho aqui na página. Beleza, ó. 0 Fábio, 1 Rita, 2 João, posição 3 contém o valor Sandra. Agora eu quero excluir um desses valores. Por exemplo, eu quero excluir o elemento 1, que aponta para Rita, que tem o valor Rita. Como é que eu faço para excluir esse elemento? Então, para excluir um elemento, vou até colocar um comentário aqui. Ó. Excluindo um elemento do array, eu vou utilizar uma função chamada unset. Então, eu utilizo a função unset para excluir um elemento do array. E essa função ela trabalha da seguinte forma. Você passa aqui como argumento para ela o nome do array e a posição que você quer excluir. No caso, é a posição 1. Tá? Ponto e vírgula. E agora eu mando ele exibir de novo na página todos os elementos do array com a função printr. Então vamos ver. Recarregando a página. Opa, aqui faltou uma coisinha, né? Vou colocar um echo com uma tag br para que ele possa mudar de linha. Senão fica tudo encavalado na mesma linha, fica difícil para a gente enxergar. Legal. Então vamos lá. Isso. Então, esse aqui é o array original. E depois, o segundo que aparece com a função printr, eu mandei excluir o valor 1, que apontava para Rita, que tinha o valor Rita. Então veja que ele pula do 0 para o índice 2. Fábio, João, Sandra. Legal? Então a gente conseguiu excluir ou remover um dos elementos. E, finalmente, se eu quiser, eu posso remover o array todo. Tá? Tirar ele todo da memória. Como é que eu faço para tirar esse array todo? É bem simples. Excluir todo o array. Eu vou utilizar a mesma função unset, tá? Só que agora, em vez de passar uma posição específica do array, eu passo simplesmente o nome do meu array, sem especificar uma posição. Isso aqui vai fazer com que todo ele seja removido. Tá? Se depois eu mandar ele mostrar na tela o conteúdo do array, ele não deve mostrar nada ou deve mostrar um erro.
Então vamos ver se funciona. Venho aqui no navegador, recarrego a página, e olha lá, deu erro. Variável indefinida. Legal? Não conseguiu exibir o nosso array. Ele dá esse erro de variável não definida. Certinho? Então assim a gente conseguiu sumir com o array da memória. Bom, pessoal, é isso. Então nesse primeiro vídeo sobre arrays, eu mostrei como você faz para criar um array simples, do tipo vetor. Mostrei como atribuir valores ao array, como manipular esses valores, tá? Como trocar um valor, por exemplo, como atribuir mais valores, como atribuir valores a uma posição específica e também como excluir valores do array e também excluir o próprio array da memória. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre arrays. Eu vou abordar um assunto muito interessante que são os arrays associativos, uma característica do PHP muito interessante e bastante utilizada. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.